Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Boa tarde. Para quem não lembra, meu nome é Tia Luana e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? O tema aí é oração. Agora a gente passou pelas armaduras de Deus, o que mais? Os frutos do Espírito, não é? Agora a gente vai aprender um pouco melhor sobre a oração, né? Vamos começar com uma oração, então? Fechem os olhinhos. Senhor, muito obrigada, Deus, por mais um dia de vida. E nós oramos que o Senhor nos ensine, através da Tua palavra, a orar mais, a estar mais perto de Ti, ler mais Tua palavra, ser mais obedientes, fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Bom, quem lembra aí da semana passada, qual foi a primeira atitude que Deus nos ensinou através da oração do Pai Nosso? Acho que foi a tia Flávia que ensinou para vocês. Qual foi? Adoração, né? Eu lembrei para vocês, para ajudar vocês. Adoração. Então foi o tema da semana passada e hoje nós vamos falar sobre a segunda atitude que Deus nos ensina através da oração do Pai Nosso, que é a submissão. E o que é submissão? Alguém sabe o que significa essa palavra? A submissão é você obedecer ou respeitar, né, uma lei, uma pessoa, uma ordem, uma autoridade, o próprio Deus, né? Então, submissão é você obedecer alguma coisa ou alguém, né? Se colocar se submeter àquela pessoa. Então, se submeter a Deus é você obedecer à vontade dele, né? E antes disso, da gente dar continuidade, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês, a minha já está aberta aqui, no livro de Mateus, do capítulo 6, no versículo 9 ao 10. Eu vou começar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui, Jesus ele ora, primeiro adorando a Deus, né? Chamando Deus de Pai, né? E nós também podemos chamar Deus de Pai, porque ele é o nosso Pai, né? E depois ele se submete à vontade de Deus. De que forma? Ele ora pedindo assim, para que Deus venha e faça a vontade dele aqui na terra, assim como é feita no céu, né? E nós temos que seguir esse exemplo de oração também, se submetendo a Deus, né? Jesus, quando um pouco antes dele morrer, ele se reúne ali com seus discípulos, né? E naquele dia ele estava bem triste, bem chateado, angustiado, porque ele sabia que se aproximava aquele momento difícil, aquele momento em que ele teria que morrer pelos nossos pecados. Então, Jesus naquele momento ele se retira daquela reunião entre os discípulos e ele sai para orar. Ele vai lá para Getsemane, ele vai orar a Deus, ao seu Pai. Ele se prostra no chão e ele se ajoelha e ora e pede assim: Senhor, se for possível, afaste de mim esse momento, essa dor, esse sofrimento, afaste de mim esse cálice. Mas se não for possível, né, contudo, faça a tua vontade, não a minha vontade. E isso é muito legal em Jesus, porque quando ele orou, mesmo ele estando triste, angustiado, sabendo que se aproximava aquele momento dele morrer pelos nossos pecados na cruz, ele ora pedindo para que seja feita a vontade de Deus. E é assim que nós temos que orar também, né? Todas as vezes em que a gente estiver triste, feliz, com medo, angustiado, chateado, em qualquer momento, em todo o tempo a gente pode orar a Deus, né? O Senhor é um Deus sempre presente, Ele sempre estará do nosso lado para nos ouvir, para nos responder, né? Para nos consolar, enfim. E isso a gente tem que aprender, né? A gente ora a Deus, adora ao Senhor e tem que se submeter à vontade dele. A gente precisa ter esse coração que Jesus teve no momento da oração dele, que é o quê? Se submeter à vontade de Deus. Então, hoje, a gente está aprendendo aqui sobre submissão, dentro do tema oração, né? E o que é essa submissão? A gente viu aqui, né? É a gente orar pedindo para que seja feita
a vontade de Deus e não a nossa. E por que que a gente tem essa dificuldade em obedecer? Por quê? Vocês crianças têm dificuldade, eu não sei por quê. Mentira, eu sei por quê. Porque somos pecadores, né? Nós temos dificuldades em obedecer. Vocês têm dificuldade em obedecer o pai, a mãe, quando manda guardar o brinquedo e quer ficar brincando. A obedecer a professora quando manda sentar, quando manda parar de conversar e quer ficar conversando. Não é verdade? Então a gente tem essa dificuldade natural porque somos pecadores. Mas Jesus ele nos ensina que nós temos que se submeter à vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A obediência, principalmente a vontade dele, né? E se a gente obedecer o pai, obedecer a mãe, obedecer a professora, as tias da igreja, né? A gente também vai estar obedecendo a Deus, glorificando a Deus e se submetendo à vontade de Deus, né? Então, isso é o que a gente precisa aprender hoje. E eu espero que vocês tenham entendido e aprendido, né? Jesus, ele foi o maior exemplo de submissão e é isso que a gente precisa aprender, tá? E lá no capítulo 6 de Mateus, no versículo 9 ao 10, que é o que a gente está falando hoje, descreve exatamente isso, né? O exemplo da oração, que nós precisamos seguir, né? E eu vou deixar aqui para vocês o louvor, para vocês ouvirem, né? O louvor da chave da oração. E eu quero que vocês louvem a Deus, escutem essa música. E depois eu vou deixar para vocês também um exercício que eu quero que vocês orem com o pai ou com a mãe, ou com o vô, ou com a avó, com qualquer pessoa. Orem agradecendo a Deus pela palavra e orem também pedindo a ajuda de Deus para serem obedientes a Deus e se submeterem mais a Deus, a fazer a vontade de Deus. Combinado? Um grande beijo para vocês e eu espero que vocês tenham entendido e sido muito abençoados, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.